Olá, como que vamos? Tudo bem? Então, na continuidade da leitura e estudo do nosso livro Os Mensageiros, obra de André Luiz, psicografada pelo Chico, adentramos agora ao capítulo 10º, que tem o título de A Experiência de Joel. No capítulo anterior nós vimos as diversas observações que André Luiz recolhe de diversos espíritos no plano de nosso lar, onde comentavam, infelizmente, as suas falhas nos trabalhos mediúnicos aqui na Terra. E esta obra, principalmente nessa primeira parte do livro, né, nos traz diversos casos para as nossas reflexões, mesmo porque muitos de nós provavelmente fomos aqueles espíritos que faliram nas suas tarefas mediúnicas em outras existências. E sempre a misericórdia divina nos renova as oportunidades para que possamos reencaminhar o nosso espírito ao processo de evolução. E temos aqui mais este caso, a experiência de Joel, que ele reencarna com uma mediunidade, por sinal, bastante rara, difícil de se encontrar, mas que ele não utilizou como deveria utilizar. A experiência de Joel. André Luiz começa esse capítulo dizendo o seguinte: afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou Vicente ansioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou: graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indaga o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e quando surgem não me aflige tanto o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo: Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. O novo amigo, que parecia mais um enfermo em princípio de convalescença, esboçou um melancólico sorriso e falou: eu fiz a minha tentativa na Terra, mas fracassei. A luta não era pequena e eu fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, diz Vicente em tom fraterno, é a modéstia que acompanhou ele até aqui e persiste ainda. A moléstia, desculpe. É a moléstia que o acompanhou desde a sua vivência na Terra e persiste ainda agora aqui em planos do nosso lar. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério de Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado? Pergunta André Luiz. Sim, exclamou Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Ou seja, veja que em muitos casos, quando há uma necessidade, uma tarefa a ser desenvolvida, as qualidades da mediunidade são previamente preparadas. Né? No caso desse nosso amigo Joel, foi lá no Ministério do Esclarecimento, onde ele obteve esse tratamento para o trabalho que ele desenvolveria aqui na Terra. E isso se dá com todos nós. Eu necessitava de condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecer e parti para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito das minhas obrigações. Infelizmente, porém, mas por que, indaga André Luiz, perdeu as realizações tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou: não perdi pela sensibilidade, mas pelo mau uso dela. Todos os casos que nós temos visto, muitas das vezes,
a perda, e isso está esclarecido lá com Kardec no livro dos médiuns, né? E todos os espíritos amigos que nos alertam a respeito da má utilização dos desvios de funções das nossas tarefas a que nos comprometemos no plano dos espíritos quando reencarnamos. Que diz, torna André Luiz admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldades, diz Joel. Imagine que com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Porém, eu procedi de modo inverso. Não utilizei esta lente maravilhosa no mistério justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar as minhas sensações. O uso indevido destes dons que nós recebemos por acréscimo de misericórdia divina, né, faz com que a gente amargue seriamente as nossas disposições posteriores a esta encarnação, na qual a gente falha no trabalho e na tarefa mediúnica. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devida. Dentro da doutrina nós aprendemos sempre, né, ou temos intuições a respeito das nossas existências anteriores, sabendo sempre que, como estamos num processo contínuo de melhoria, todas as existências anteriores foram, em termos de evolução, inferiores ao momento em que nós atravessamos essa existência. Porém, nosso amigo Joel, ele tinha o dom de perceber isto com as outras pessoas, fazendo com que esta revelação de vida pregressas de uma comunidade, de uma pessoa, dele mesmo, pudessem ser utilizados como advertência de erros cometidos no passado para que se corrigisse e conseguisse novas oportunidades de desenvolvimento espiritual, fugindo a cair nos mesmos erros do passado. Interrompendo um instante essa narrativa, aguçava meu desejo de conhecer a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou Joel no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia. Espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Isto era, de fato, a intuição de todo o preparo que ele teve no plano do nosso lar. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, e como o disco sobre a agulha da vitrola, lembrei toda a minha penúltima existência quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei a lente sagrada a que me referi. Por isso que é importantíssimo e é parte da misericórdia de Deus nosso Pai o esquecimento das existências anteriores em cada encarnação nossa, né? Como nós vamos ver, essa lembrança de Joel sobre a sua última encarnação no período da Inquisição em terras espanholas, né? O pôs a perder diante de uma mera curiosidade e o esquecimento do trabalho a que ele veio destinado a executar. A volúpia das grandes sensações, diz Joel, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se minha clarividência, mas eu não estava satisfeito senão para rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. E impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo,
fazendo questão de reconstituir-lhe as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. Então, a curiosidade insana permeou a sua tarefa de uma sensibilidade especial a que ele veio preparado, fazendo com que, em vez de utilizar esses recursos em prol do benefício dele, de outrem e de uma coletividade, né, com recursos de chamadas de atenção das vidas pregressas para que se melhore na vida atual, para melhor ainda nas vidas futuras, né? E ele acaba se perdendo nessa curiosidade a respeito dos seus companheiros daquela ocasião, desta última sua encarnação. Continua Joel, a audição psíquica tornou-se muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas. A assistência do plano espiritual nunca nos falha. Nós é que nos afastamos, na maioria das vezes, das instruções e das intuições, né? A questão do nosso mentor individual, que muitas vezes chamamos de anjo guardião, que ele procura sempre nos intuir da nossa melhor atitude aqui e lembrar dos trabalhos a que viemos, das tarefas a que viemos aqui realizar. Muitas vezes, por interesses escusos nossos, nós nos perdemos no labirinto dos nossos defeitos que carregamos milenarmente, atavicamente, e nós nos afastamos desses espíritos amigos que só querem nos ajudar e ajudar a todos aqueles a quem nós viemos comprometidos pela tarefa da mediunidade, né? Então, o auxílio vindo do plano dos espíritos é constante. Nós é que nos afastamos. Ao invés de ouvir esses benfeitores espirituais, eu queria assim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um enorme tempo dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades ao bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Eu exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. A mera curiosidade começou a querer ver a situação em que se encontravam aqueles outros companheiros dessa época da Inquisição. Não me faltaram generosas advertências. Frequentemente os colegas de nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios da nossa casa. Isso aqui no plano dos encarnados. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terça e sexta-feira. Ah, mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Ele acabou utilizando este dom mediúnico, aqui no caso especial, só para egoisticamente usar em seu proveito. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Ou seja, ele acaba se afastando da própria doutrina, né? E isso, talvez por um alto processo de obsessão, ele acabe atraindo outras entidades que o vão fazer com que cada vez mais ele se afaste, como ele se afastou. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Neste propósito, eu descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outras eminentes em relação comigo,
Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, e agora reencarnado como proletário, inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Veja que, embora ele, egoisticamente, procurando ter um conhecimento supérfluo sobre as pessoas com qual ele conviveu naquela época do passado na Espanha, ele começa a perceber, né, as próprias reencarnações corretivas que companheiros seus estão tendo, e mesmo assim este conhecimento não o fez voltar à tarefa original a que ele deveria cumprir. Revi o velho Gaspar de Lourenço, figura solerte de inquisitor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado agora como um paralítico e cego de nascença, testemunho claro da lei de causa e efeito a que Kardec, que a espiritualidade superior, através de Kardec, nos dá a conhecer profundamente, né? Quando nós, indevidamente, prejudicamos outros irmãos, outros semelhantes nossos, fugindo à lei de amor de Jesus, né? Nós somos chamados à compreensão e muitas vezes por sofrimento na própria carne. Desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança da viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção, e o pior é o estado da alucinação em que agora vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Vejam que, quando nós nos desviamos dos trabalhos a que nos comprometemos, e comprometimento junto com o plano espiritual é compromisso sério, nós acabamos entrando em desequilíbrios físicos, mentais, psíquicos e espirituais. E muitas vezes a recuperação é de longo prazo. E nos demoramos mais uma vez nos processos de adiantamento espiritual. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito e os olhos desmensuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra na fronte, murmurou em voz fina: Joel, Joel, não se entregue a estas impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Então, esta obra de André Luiz, Os Mensageiros, da qual nós igualmente somos, né, nos realça a nossa mente, ao nosso entendimento e às nossas reflexões, os erros que cometemos no passado, que indevidamente atribulados por os nossos próprios, nossas próprias vaidades, os nossos próprios defeitos, né, impetramos prejuízos principalmente a nós mesmos, né, quando não, muitas das vezes, prejuízos aos nossos semelhantes. Então cabe hoje ao estudo da espiritualidade que nos traz André Luiz, como este despertamento da nossa condição espiritual de espíritos imortais, estas reflexões para que não nos desviemos dos trabalhos a que nos submetemos no plano dos espíritos, para quando aqui reencarnarmos, executarmos com primor. Então fica agora este capítulo, e o próximo capítulo, o 11º, também de um outro caso sobre Belarmino, que na Terra ele veio como para ser um doutrinador, né? Aquele ser que nós hoje chamamos dialogador, que conversa com os espíritos do plano dos espíritos, onde, através do médium, eles são
conduzidos em sessões de desobsessões de espíritos que estão encarnados. Então, no próximo vídeo nós teremos mais um relato para as nossas reflexões. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.